again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 16 de setembro a 20 de setembro de 2024. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 16 de setembro. Augusto conta para Renata que o fato dele e Jerônimo não se simpatizarem não afete a amizade deles. Nisso, Jerônimo chega e fala para Augusto que ele ainda está em sua fazenda e com sua mulher. Augusto diz que como são as coisas e conta que ele e Renata são bons amigos. Augusto vai embora e Jerônimo fala para Renata que não quer vê-la nunca mais perto de Augusto. Renata pergunta se ele está proibindo de ser amiga de Augusto. Jerônimo diz que sim, e Renata fala que ele não sabe, mas ele não a proíbe de nada. Jerônimo fala para Renata que tudo que Augusto quer é se aproveitar da situação, e pede para ela tomar cuidado, pois Augusto está fazendo um jogo duplo com ela. Renata pergunta, e você? Jerônimo não entende. Renata diz que já está casada com ele há 2 dias e está na sua frente um Jerônimo que ela não conhece, e diz que não está gostando nada desse Jerônimo. Álvaro procura Alzira novamente e ela não quer ficar com ele. Ele pergunta por que, então ela lhe deu liberdade. Alzira diz que foi por burrice. Alzira pede para ele ir embora ou vai gritar e todos vão saber que ele está ali. Álvaro fala que ela vai o procurar, pois pelo Ezequiel ela não sente nem a metade do que sente por ele. Jerônimo pergunta como está Adriana e Renata diz que a mãe está fazendo muita falta e que ela acabou encontrando seu pai. E conta para Jerônimo que ele não vai acreditar, mas Honório é o pai de Adriana. Renata fala que a vida traz umas surpresas e que Ágata se encontrou com Honório para esclarecer as coisas e se foi. Jerônimo diz que alguns não têm a mesma sorte de se despedir e estar com a pessoa que ama no momento da morte. Renata fala que talvez já estava marcado no destino deles. Jerônimo diz que assim como está marcado no deles, de se encontrarem, de se esbarrarem, de se conhecerem e de terminarem juntos, casados. Aurora pergunta para Augusto como foi com Jerônimo, e ele fala que foi espetacular, e que Jerônimo ficou gelado quando ficou sabendo que ele tinha comprado as terras de Álvaro. Aurora pergunta se a esposa de Jerônimo chegou. Augusto diz que sim, e que se chama Renata Monterrúbio, e conta que já a conhecia há algum tempo, e que não só admirava pela beleza, mas também pela inteligência, e diz que pena ela ter se casado com Linhares. Aurora fala que, pelo visto, o único defeito de Renata é ter se casado com Jerônimo. Renata conta para Jerônimo que Matias e Adriana estão juntos. Diego liga para Roberta e pede dinheiro, já que ela não conseguiu o cargo para ele na empresa Monterrúbio, e diz que precisa de mais dinheiro ou Gonçalo vai ouvir a gravação. Carlos conta para Jerônimo que Alzira contou para Renata que Rafael era o antigo dono da fazenda A Bonita. Jerônimo pergunta qual foi a reação dela, e Carlos diz que ela ficou tranquila, como se não tivesse nada a ver. Matias vai falar com Roberta e conta que todos estão pensando que ele é o pai do filho que ela espera. Roberta pede um tempo para ela pensar o que vai dizer, pois o bebê é de Jerônimo, e fala que era melhor esse bebê não nascer. Roberta diz que está desesperada, que se tivesse um namorado, talvez ele agiria igual Gonçalo fez com sua mãe. Honório pede para Constância se Adriana poderia ir morar com eles por algum tempo. Constância fala que o ama e que aceita Adriana ir morar com eles. Matias vai conversar com Adriana e diz que gosta muito dela e que se precipitou em beijá-la e diz que ama Renata. Renata vai ao quarto de Jerônimo e ele a despreza novamente. Álvaro chega bêbado em casa e Carina chama a atenção dele. Eles discutem e Álvaro obriga Carina a ficar com ele. Jerônimo se tranca no banheiro até Renata ir embora de seu quarto. Renata vai para seu quarto e chora, e não entende o que está acontecendo.
No outro dia, Lázaro sela um cavalo para Renata ir passear, e Lázaro diz que a égua é mansa, e que se caso Renata se perca, ela sabe voltar sozinha. Renata pergunta qual é o nome da égua, e Lázaro diz que se chama Bonita, igual a ela. Renata diz que não se chama Bonita e que esse nome é o nome da fazenda e da égua e não dela. Lázaro comenta com Carlos que está achando Renata triste. Jerônimo acorda e diz que vai esperar Renata para tomar café. E Matilde conta que Renata já tomou café e saiu. Carlos diz que Renata parece que está triste e que espera que ele não tenha se casado com ela por causa da vingança. Renata encontra Augusto e ele pergunta de Jerônimo. Renata fala que Jerônimo ficou em casa. Augusto convida Renata para conhecer como se faz o vinho. Renata aceita ir na fazenda de Augusto. Álvaro acorda e não se lembra de ter abusado de Carina. E Carina diz que não queria e não vai o perdoar nunca. Honório conta para Adriana que ele e Constança querem que ela vá morar com eles. Adriana diz que vai pensar. Augusto mostra toda a fazenda e a produção de vinho para Renata. Ele a ensina como tomar um bom vinho. Renata pergunta para Augusto quem é que faz os rótulos do vinho. Augusto confessa que outra de suas paixões é desenhar, e é ele quem faz os rótulos. Renata conta que também gosta de desenhar, e fala que quem fez a última logo da empresa Monterrubio foi ela. Aurora chega e Augusto diz que Renata é a esposa de Jerônimo. Aurora se apresenta como a namorada de Augusto. Renata vê o novo desenho de Augusto e diz que é a Aurora. Renata vai embora e Aurora pega o desenho e diz que a mulher dos rótulos é Renata. Terça-feira, dia 17 de setembro. Renata chega e Jerônimo pergunta onde ela estava. Renata fala que estava passeando e que achou que ele não se importava com ela. Jerônimo fala que se importa sim e já estava saindo para procurá-la e se preocupou com ela. Renata diz que as atitudes dele são diferentes do que ele faz e que se fosse um marido amoroso, aí sim ele saberia o que acontece com ela. Renata fala para Manuela que quer ajudá-la na cozinha e Matilde diz que pena, vai estragar suas unhas e sai. Renata pergunta por que Matilde não gosta dela. Manuela pede para ela ter paciência e que Matilde está estressada. Estão todos reunidos em uma sala de reunião e Josefina chega e diz que Roberta saiu de casa e pede para Gonçalo a encontrar ou vai morrer de angústia. Carlos ensina um pouco da uva para Jerônimo e Alzira chega e ajuda a ensinar tudo o que ela sabe sobre a uva para Jerônimo. Augusto pede para Aurora os brincos que ela pegou outro dia. Aurora lhe dá os brincos e pergunta o que vai fazer. E Augusto conta que vai guardar em um lugar seguro. Aurora pergunta por que com ela não está seguro. Augusto fala que nunca disse que os brincos era para ela. Aurora chora e pensa que não sabe por que aguenta Augusto. E depois diz que ama Augusto. Jerônimo e Alzira estão conversando sobre a poda da colheita. E Alzira conta que Rafael sempre quis ter Jerônimo com ele na fazenda. Jerônimo pede um favor a Alzira, já que ela tocou no nome de Rafael, e pede para ela não falar sobre Rafael na frente de Renata, e pede para ela avisar todos os empregados. Alzira conta que Rafael era querido por todos os fazendeiros, e com eles Renata poderá ficar sabendo sobre Rafael, e conta que hoje de manhã viu Renata com Augusto indo na fazenda Cruz do Amor. Padre Severino vai falar com Álvaro. Álvaro pensa que o padre está doente. Padre Severino conta que sente uma profunda indignação e fala como é possível ele ter abusado de Carina. Álvaro diz que isso não é verdade e que hoje de manhã Carina disse a mesma coisa para ele e acha que Carina está enlouquecendo. E conta que por ela não poder ter filho, está a transtornando e fazendo ela imaginar coisas. E diz para o padre que Carina espalhou para todo mundo que ele é alcoólatra.
Jerônimo chega nervoso na fazenda e pergunta para Renata se ela esteve a manhã toda na fazenda de Augusto. Josefina liga para Roberta e pede para ela aguardar instruções. Renata diz que não vai responder enquanto ele não mudar sua atitude. Depois, Renata conta que esteve sim na fazenda de Augusto e diz que se encontraram por acaso e que não foi nada combinado. Jerônimo fala que não gostou disso e Renata diz que não sabe do que ele gosta, porque tudo que ela faz ou deixa de fazer não tá bom para ele. Renata vai para o quarto e tenta o sinal de telefone e consegue falar com Adriana. Adriana fica super feliz por Renata ter ligado e conta que não pode falar agora, pois está procurando a Roberta, porque ela saiu de casa e está grávida. Renata pergunta quem é o pai da criança. E Adriana fala que não sabe e que ela não quis contar para ninguém, por isso saiu de casa. Carlos vai ao escritório conversar com Jerônimo, e ele vê Jerônimo com o pingente com a letra R na mão. Ele fala que achou que isso tinha ficado no passado. Jerônimo conta que no dia que se casou, achou que Renata estava usando cordão. Carlos fala que é óbvio que ele tentou deixar o passado para trás, mas não conseguiu, e que ficou sabendo que Jerônimo está bravo com Renata por ela ter ido à Cruz do Amor. E pede para ele contar a verdade sobre o que está acontecendo com Renata. Renata liga para Josefina e pergunta se tem alguma novidade. Josefina grossa fala que nenhuma. Renata pergunta como está Roberta e Josefina diz que bem. Renata fala que parece que Josefina não quer falar com ela. E Josefina diz que é exatamente isso, e que ela se casou, foi para longe e que foi uma escolha dela, e manda Renata cuidar de sua vida e esquecer a deles. Renata fala que os ama. Josefina diz que as perdeu com tudo que fez, e conta que nem ela e nem Roberta querem saber mais dela, e diz que realmente Renata as magoou, e elas estão ótimas sem a presença dela. Josefina diz que a partir do dia que Renata se casou, ela morreu para ela e Roberta, e desliga o telefone na cara de Renata. Jerônimo conta a Carlos que Josefina, mãe de Renata, confirmou que Renata namorou com Rafael escondido da família, e que Renata só queria brincar com Rafael. Carlos diz que se ele já tinha confirmado que Renata era bonita, por que se casou com ela? Jerônimo fala que quer que ela confesse o que fez com Rafael. Carlos pergunta e se ela nunca confessar. Jerônimo conta que ela vai confessar, pois vai levar Renata ao extremo para que ela confesse. E diz que não sabe o que vai fazer quando Renata confessar. Carlos percebe que Jerônimo a ama e a odeia ao mesmo tempo, e que se casou com ela para que ela não fique com outra pessoa. Jerônimo diz que sim, que a ama e a odeia ao mesmo tempo, e que está se segurando para não amá-la. Carlos conta que vai ser difícil ele sair dessa jaula que ele mesmo criou, e fala que se não sair vai acabar muito mal. A madrinha chama a atenção de Matilde e pede para ela se comportar, ou vai se dar mal, pois Renata já percebeu que não gosta dela. Antônio leva um carrinho para Andrezinho e leva flores para Inês, pois a cirurgia deu tudo certo. Inês acorda e diz para Andrezinho que deu tudo certo na cirurgia e que daqui 15 dias vai fazer o transplante de medula. Quarta-feira, dia 18 de setembro. Branca e Honório conversam e ela fala que pode confiar nela. Honório pede que Branca ajude Adriana e ensine tudo o que sabe. Branca fala que pode contar com ela e pergunta se Adriana é sua filha. Honório pergunta como ela sabe. Branca conta que é observadora e que outro dia, sem querer, ouviu algo que lhe deu a impressão, mas não tinha certeza. Honório diz que sim e quer que Adriana ocupe seu lugar na empresa como sua herdeira. Diego vai se encontrar com Roberta e ela, rindo, diz que pediu para ele vir se precisasse de dinheiro e já viu que ele precisa. Diego conta que tem mais urgência do cargo que ela prometeu na empresa Monterrúbio e quer provar para seu pai que pode ser um homem importante sem a ajuda dele. E pede uma data para Roberta de quando vai começar a trabalhar na empresa.
Roberta fala que dentro de um mês terá notícias sobre seu novo cargo na empresa. Diego diz que é apenas um mês e nada mais, ou então todos vão ficar sabendo que tipo de mulher ela é. Matias diz para Adriana que Josefina acha que ele é o pai do filho da Roberta. Josefina, olhando para a cigana, pergunta o que será que ela vai fazer com a égua. Nisso, Gonçalo chega e diz que se assustou quando Eulália disse que Josefina estava na cocheira, pois ela nunca tinha ido ali. Josefina fala que sente falta de Renata e espera que ela seja feliz, e está preocupada com o sumiço de Roberta. Gonçalo diz que vai trazer Roberta sã e salva, e conta para Josefina que esteve com o Dr. Sintra e que ele disse que o tratamento não funcionou. Josefina começa a chorar e diz que não quer morrer. Matias fala para Adriana que ficou com Roberta e que foi uma estupidez. Gonçalo diz para Josefina que vai ficar ao seu lado e apoiá-la. Josefina pede para ele não contar para suas filhas e que Roberta vai ficar preocupada se souber. E faz Gonçalo prometer que não vai contar. Andrezinho quer ir no casamento de Regina. Carlos diz a Jerônimo que vai ao centro da cidade comprar umas coisas. Renata pede para Carlos deixar ela ir com ele, pois vai à igreja. E pergunta para Jerônimo se isso vai lhe incomodar. Renata pede para falar com Jerônimo a sós. E diz que acabou de saber que Roberta está grávida e que não quiseram lhe dizer quem é o pai. E pergunta se o filho que Roberta está esperando é dele. Roberta liga para Gonçalo e diz que está bem, e fala que não quer criar a criança sozinha. Gonçalo fala que essa criança tem um pai, e gostando ou não, ele tem que assumir as responsabilidades, e que ele tem que saber de sua existência. Roberta diz que sim, que então vai revelar quem é o pai, doa quem doer, e desliga o telefone. Jerônimo fala que ele não sabe quem é o pai, mas pode garantir que ele não é. E que entre ele e Roberta não houve absolutamente nada. Jerônimo pergunta por que ela está desconfiando dele. Renata fala que encontrou um Jerônimo que ela não conhecia, e conta que se casou apaixonada e muito rápido, sem o conhecer bem. Jerônimo pergunta se ela está arrependida de ter se casado. Renata diz que ainda não, e pergunta se ele está, pois algo aconteceu e ele mudou com ela. Carlos diz para Matilde que vai à cidade e Renata vai com ele. Matilde fala que achou que Renata fosse mais bonita. Carlos dá risada e fala para ela sair com seu namorado. Matilde fala que não tem namorado e que está esperando uma pessoa que está casada, mas pelo andar das coisas vai estar livre muito em breve. Jerônimo diz para Renata que não é ele que tem que falar algo. Renata pergunta se alguém de sua família lhe disse algo, se foi sua mãe ou Roberta. Jerônimo não responde, e Renata fala que o ama. Mas se ele não sente o mesmo, se não a ama, que tenha coragem de dizer, e eles acabam com o casamento, e ela volta para a casa dela. Karina procura Alzira e pergunta se pode ficar na casa dela por uns dias, e fala que brigou com Álvaro. Alzira pergunta por que eles brigaram, e Karina não quer dizer. Alzira fala que ela pode ficar em sua casa e lhe dá as chaves. Karina sai e Alzira vê as marcas no braço de Karina. Gonçalo liga para Matias e diz que Roberta falou. Matias liga para Roberta e ela pede para ele a encontrar. Carlos comenta com Matilde que Renata está demorando muito. E Matilde diz que eles devem ter brigado e que Renata está trancada no quarto chorando. Nisso, aparece Renata e Jerônimo, e ele diz para Carlos que ele vai na cidade com Renata. Matilde aposta com Carlos que Renata e Jerônimo vão voltar brigados. Selena vai conversar com César e ela pergunta se ele gosta de Constança, e fala que ela é muito velha para ele. Ele diz que sim, que gosta de Constança, mas ela é casada, e ele vai respeitar a situação. Constança quer falar com Adriana. Aurora pergunta há quanto tempo Augusto conhece Renata, e ele diz que é pouco tempo.
Aurora pergunta para quem ele comprou os brincos, já que não era para ela. Ele não responde, e Aurora fala que ela e Renata poderiam ser amigas, e pergunta para Augusto se ela pode convidar Renata e Jerônimo para um almoço na fazenda Cruz do Amor. Augusto diz que Jerônimo não vai aceitar, e depois ele deixa Aurora os convidar para almoçar. Renata menciona que o lugar é lindo, e que agora entende por que Rafael veio morar nesse lugar. Jerônimo se irrita e pergunta por que ela tem que tocar no nome de Rafael. Gonçalo comenta com Matias que o pai do bebê de Roberta deve ser um homem casado, pois ela não quer dizer o nome, e diz que tem mais uma coisa, e conta que Josefina está desenganada e que ela quer ter a filha e o neto por perto, e pede para que ele o ajude a realizar a última vontade de Josefina. Branca convida Honório a ir à sua sala enquanto Constância e Adriana conversam. Adriana fala para Constância que não quer ser uma intrusa na vida de Honório, e que não pode ver Honório como seu pai, e que sua mãe sempre deixou claro que ele não estava presente por culpa de Ágata, pois decidiu criar ela sozinha, e que fez o que achou que era melhor para ela. Adriana diz a Constância que aceita ir morar com eles. Branca e Honório conversam e se divertem. Álvaro chega em casa com flores e Carina não está. Alzira pergunta para Carina o que aconteceu, se Álvaro bateu nela. Ezequiel conta para Lázaro que Carina saiu de casa. Lázaro pergunta o que aconteceu. Ezequiel diz que não sabe. Lázaro pergunta onde Carina está. Ezequiel diz que em sua casa, e Lázaro sai correndo atrás de Carina. Lázaro chega na casa de Alzira e pergunta para Carina o que aconteceu. Carina não quer contar. Nisso, Álvaro chega e diz que não lhe interessa. Lázaro fala que interessa sim, e já que ele está ali, que conte ele o que aconteceu. Álvaro diz que Carina está louca. Lázaro começa a bater em Álvaro. Renata vai falar com o padre Severino, e ele diz que está na cidade há muito tempo. E conta que conhecia Rafael e que não conhece Jerônimo. E diz que jamais teria feito o que Rafael fez. Renata pergunta o que ele fez. E padre Severino diz que Rafael tirou sua própria vida, por ser rejeitado por uma mulher com quem ele iria se casar e que a chamava de bonita. Alzira expulsa Álvaro de sua casa, e Carina pede que Lázaro também vá embora. Renata fala que não sabia de nada. Padre Severino conta que Jerônimo ia vender a fazenda e voltar para o exterior, e que a fazenda e os vinhedos era o sonho de Rafael, e estar ali lembrava o irmão. Aurora e Augusto encontram Jerônimo, e ela diz que estava indo na fazenda convidar ele e Renata para almoçar. Augusto fala que Aurora acha que ela e Renata podem ser grandes amigas, pois são da cidade. Renata chega e Jerônimo diz que quem tem que decidir é Renata. Quinta-feira, dia 19 de setembro. Adriana desiste de morar com Honório e Constância e fala que está cedo para isso e quer continuar por enquanto na casa de sua mãe. Branca conta para Daniel que Adriana é filha de Honório e ela vai morar com ele. Daniel se assusta e diz que já pode descartar a possibilidade de ter alguma coisa com Adriana, e fala que não lhe dava bola sendo uma funcionária normal, imagina sendo filha do dono. Branca diz que pelo contrário, e que Adriana vai precisar se apoiar em alguém quando estiver um cargo de maior responsabilidade, e que ela e Daniel vão se tornar indispensável para ela. E que se eles se unirem, Honório e Adriana não poderão dar um passo sem a assessoria deles. Branca pergunta se lhe interessa, e que vão precisar cuidar um do outro. Jerônimo e Renata chegam na fazenda, e ele diz que vai pedir para Manuela preparar um jantar maravilhoso e vai ter até vinho. Renata fala que então ela vai se arrumar para a ocasião. Carlos comemora que ganhou a aposta com Matilde, e diz que Renata e Jerônimo não chegaram brigados e que chegaram felizes. Carlos fala que quer que Matilde o leve no sábado para dançar. Mais tarde, Jerônimo conta para Carlos que ele e Renata vão almoçar na fazenda de Augusto,
e que ela respeitou a sua posição de marido na frente de Augusto. Jerônimo conta que depois que Renata saiu da igreja, ela estava mudada e que sentiu até pena dela, pois a mãe e até a irmã a rejeita. Jerônimo fala que Roberta está grávida. Carlos pergunta de quem. Jerônimo diz que não sabe. Matilde fica brava com Lázaro e pede para ele deixar Carina em paz e não se meter na briga dela com Álvaro. Álvaro fala para Padre Severino que ele, como representante de Deus, deve obrigar Carina a voltar para casa. Padre diz que pode aconselhá-la e não pode obrigar Carina a nada. Álvaro fala que Carina está mal e que precisa de ajuda médica, e ele, como único médico da cidade, deve ajudá-la. Padre Severino pergunta o que ela tem. Álvaro conta que são os nervos, e que se ela não se tratar, vai deixar todos loucos. Padre Severino diz que ele tem razão e que vai conversar com Carina. Josefina pede para Gonçalo chamar Matias, pois quer falar com ele. Gonçalo diz que ele não está e que está na casa de Adriana. Josefina estranha e Gonçalo conta que Adriana é filha de Honório. Dona Carla fala para Regina que não vai morar com ela e que por enquanto pode se virar sozinha. Branca manda uma mensagem para Honório e ele estranha e pergunta se está tudo bem. Branca diz que queria saber como ele está e o convida para jantar. Honório fala que já está em casa com Constança e diz para deixar para outra ocasião. Renata está pronta e pergunta para Jerônimo como ela está. Jerônimo fala que está linda. Renata pergunta se ele gosta. Jerônimo diz que não só ele, mas que muitos homens, pois ela teve muitos pretendentes. Renata fala que teve muitos pretendentes, mas só ele a conquistou e que o ama. E conta que estava chateada pela mudança dele, mas que agora já sabe o que aconteceu e que pode contar com ela. Jerônimo pergunta por que ela está dizendo isso. E Renata conta que hoje descobriu que Rafael, seu irmão, tirou a vida por uma mulher. Renata pede para ele falar sobre a mulher. Jerônimo pergunta por que ela não conta o que houve com Rafael. Adriana fala para Matias que Renata ligou e que está feliz e que o lugar é lindo. Matias pergunta se ela falou sobre Roberta. Adriana diz que sim e que Renata é sua amiga e por isso contou que Roberta estava grávida. Renata pergunta como ela iria saber, pois não conhecia Rafael e muito menos essa mulher. Jerônimo fala que a bonita era da capital, uma moça de boa família, da sociedade, assim como ela, e que enganou seu irmão. Renata pergunta se ele sabe alguma coisa dela, como se chama, onde conheceu Rafael, alguma pista. Jerônimo, nervoso, pergunta se ela quer deixar ele louco. Sexta-feira, dia 20 de setembro. Álvaro procura Augusto e pede para ele proibir Ezequiel de ajudar Carina. Augusto pergunta se eles estão mantendo Carina à força. Álvaro diz que não, e que Carina está ficando louca, e está dizendo que ele bebe muito e que abusou dela. Augusto pergunta se ele pegou Carina à força. E Álvaro fala que ela é sua mulher, e que ele não vê assim. Augusto fica nervoso e diz que jamais ele pegaria uma mulher à força, e diz que ele seduz, conquista, até dominar uma mulher, mas nunca pegaria à força, e diz que dessa vez vai o ajudar, mas se repetir não vai o ajudar mais. Renata procura por Jerônimo e Matilde fala que o patrão disse que não vai mais jantar, e que vai só tomar um café no escritório e que eles poderiam jantar sem ele. Renata pergunta para Carlos se ele pode explicar o que acontece, pois como Jerônimo pode passar do homem mais encantador para o homem mais desagradável em questão de segundos. Renata pergunta para Carlos se Jerônimo está doente ou ele é bipolar, pois sente que ele a ama e que ao mesmo tempo a abomina e que a despreza. Renata conta que Padre Severino lhe contou a causa da morte de Rafael e que obviamente ela não sabia, que está tentando ser compreensiva, mas fala que não entende porque Jerônimo pergunta coisas que ela não sabe sobre a Bonita. Carlos pergunta se ele não conhece a Bonita mesmo.
Renata fala que não, que nem conheceu Rafael, como vai conhecer a bonita? E pede uma foto de Rafael para Carlos. Carlos diz que não tem nenhuma foto de Rafael. Renata acha estranho, pois a fazenda era dele. Carlos conta que Jerônimo tirou todas as fotos de Rafael da fazenda e pede para ela deixar o tempo resolver as coisas. Renata fala que vai tentar explicar o que está sentindo e diz que sente como Jerônimo não confiasse nela e sente que ele está a culpando como se ela fosse a bonita. Renata conta para Carlos que não está mentindo e que se ele souber o nome dela, ela pode tentar achar essa mulher e pede para que Carlos a ajude. Padre Severino pede para Carina voltar para casa, pois uma mulher tem que ficar ao lado do marido, e que isso é melhor para que Álvaro e Lázaro não briguem mais, e também para que ela possa fazer o tratamento dos nervos. Alzira pede para Carina mostrar as marcas que Álvaro deixou nela. Carina mostra as marcas e fala que não pode voltar para sua casa, pois tem muito medo de Álvaro. Carlos diz a Jerônimo que Renata lhe pareceu sincera. Jerônimo fala que Renata é uma verdadeira atriz, uma mentirosa profissional, e que ela só sabe mentir. Augusto pergunta para Ezequiel se é verdade que Carina está em sua casa. Ezequiel diz que sim. Augusto manda Ezequiel mandar Carina voltar imediatamente para sua casa, pois não quer ela com eles. Ezequiel pergunta por quê. Augusto fala que manter Carina em sua casa pode trazer problemas com Álvaro, e o alcoolismo deles já é o suficiente. Augusto pede para Ezequiel deixar a fazenda perfeita, pois hoje Jerônimo e Renata vão visitar a fazenda. Ezequiel comenta que jamais pensou que isso iria acontecer. Augusto fala que tanto faz Jerônimo estar ali ou não, e o que importa é que Renata vai estar. Aurora está ouvindo toda a conversa.